Aquela conversa difícil que você já imaginou muitas vezes, mas não conseguiu fazer? Porque você estava com medo de como a pessoa ia reagir? Você não tinha certeza se realmente valia a pena falar sobre aquilo que você queria tanto partilhar. Você não quer gerar treta, não quer gerar conflito, então é melhor deixar pra lá. Vamos deixar no passado, que na verdade nunca sai do passado e sempre reflete na nossa vida presente, né? E eu tô aqui nesse vídeo para poder trazer para vocês como estruturar uma conversa difícil depois que você tem uma percepção. Então, até para você que não tá na aliança divergente, você costuma ter algumas percepções, como por exemplo, no meu caso, eu tenho a percepção de que o meu pai acredita que eu vou cuidar dele quando ele ficar velhinho. E eu tô tendo a percepção também de que ele não tá cuidando da sua saúde. Ele tá se degenerando. Ou seja, ele tá criando um problema no futuro que ele não vai conseguir, talvez, nem andar sozinho, e a responsabilidade vai cair em cima de quem? E quando eu me projetei esse futuro, eu senti muito peso. Eu olhei para o lado e me vi com 32 anos, já tenho 34, com 32 anos, sozinha, solteira, sem filho, sem família, utilizando todo o meu potencial energético para poder estar ali cuidando do meu pai. E quando eu vi esse futuro, foi tão pesado, foi tão difícil, e eu precisava falar isso com meu pai. Levou mais de 6 meses para eu conseguir estruturar essa conversa difícil. E quando eu decidi, levou mais 2 meses para eu ir lá na casa do meu pai conversar com ele. E aí, então, a gente precisa de ter uma percepção. Então, dentro ali dos protocolos de medo, de culpa, de dependência emocional, muitas vezes sai a necessidade da gente ter uma conversa difícil. E é muito difícil a gente ter essa conversa difícil, porque de históricos, de tentar conversar e não conseguir, né, da conversa virar uma briga, de ter retaliação, da pessoa ficar chateada, da pessoa achar que você tá sendo injusto ou injusta. Então eu vou trazer aqui uma estrutura que eu utilizo nas minhas conversas difíceis e espero que possa te ajudar, tá bom? São 4 pontos. Vou olhar aqui pro lado, tá? Primeiro ponto é trazer um limite, pedir para que essa pessoa te escute até o final. Em muitos diálogos, muitos relacionamentos, a gente não consegue terminar o nosso raciocínio. A pessoa já nos corta na metade do nosso raciocínio e às vezes ela nem parou para pensar. Então é bom a gente iniciar a conversa pedindo para que essa pessoa não te interrompa e te escute até o final. Eu vou trazer alguns exemplos daqui a pouco, tá? 2. Depois disso, você mostra gratidão. Eu agradeço e reconhece tudo que a pessoa fez e te apoiou e fez você crescer, mesmo que seja algo pequeno. Existe uma gratidão ali, porque se você tem relação com essa pessoa, seja de superior, seja de pai e filho, seja de marido e mulher, seja de patrão e funcionário, existe uma gratidão ali. Vasculhe que você vai encontrar, tá? Isso também, agradecer, é uma forma de você expandir o coração da pessoa que está te ouvindo e fazer com que ela saia de um lugar de reatividade para receptividade, tá? Então, isso é uma forma também de você preparar o campo, deixar com que o campo da conversa seja um campo mais harmonioso, para que você possa trazer o seu incômodo, para que você possa trazer a sua percepção para essa pessoa, tá? E aí, então, né, depois que você pede para a pessoa te escutar até o final, faz os agradecimentos, você traz a sua percepção. O que é que você está percebendo naquela relação que te incomoda? O que você precisa falar há muito tempo que você não falou até hoje, mas que daqui pra frente você vai falar, porque eu tô te ajudando a estruturar. E por fim, e não necessariamente obrigatório, pedir apoio, porque a depender da conversa, você vai pedir um apoio dessa pessoa. E a depender da conversa, não necessita de pedir apoio, tá? E muito importante, gente, não pode ter expectativa sobre a reação da pessoa, tá? Não pode desejar que a pessoa vá te compreender,
Porque às vezes é a primeira conversa difícil que você tá tendo com essa pessoa. Então a gente precisa ter esse discernimento, essa sabedoria de que quem tá mudando somos nós, não é o outro. O outro pode ser que mude se ele quiser, mas ele vai mudar a partir do momento que você for mudando. Então existe um tempo de adaptação, assim como o próprio músculo, né? Eu faço academia e na academia eu não consigo pegar 50 quilos no tríceps, né? Eu pego 10, eu pego 15. É até muito, na verdade eu pego menos, eu pego 5 de cada lado. Então, se eu for pegar um de 50, eu vou me machucar. Então, dentro desse lugar de não criar expectativa, faz com que a relação fique mais leve. Porque é necessário, se você deseja estar com essa pessoa, aguardar o tempo dela de resposta. Que às vezes pode nem vir resposta, tá? Então a gente não pode esperar por resposta, tá bom? E um ponto muito importante. Se você tá na aliança divergente, você tem o grupo dos aliados e das aliadas. Nesse grupo, você pode trazer a sua percepção, escrever o que você quer falar nessa conversa difícil e partilhar no grupo para pedir um apoio aos aliados e às aliadas para saber se aquela conversa difícil que você está querendo trazer, existe algum ponto que você está julgando a pessoa? Existe cobrança? Você está se colocando na vítima? Você está sendo narcisista? O que o conteúdo dessa conversa difícil realmente está trazendo? Essa conversa difícil, ela realmente está conectada com a informação que você quer trazer? Então é muito importante a gente utilizar o apoio dos aliados e das aliadas dentro ali do grupo do WhatsApp para que possa ser feita uma correção sobre esse seu texto. Eu já fiz isso várias vezes, é extremamente satisfatório, porque a gente vai recebendo insights, pontos de vistas, e aí a gente melhora cada vez mais o nosso processo de conversa difícil. Isis, mas eu nunca fiz conversa difícil, não sei se eu vou conseguir. Calma. Você estrutura sua conversa difícil num texto. Pode fazer isso. Faça isso. Se você não tem prática, vai ser um pouquinho mais difícil. Mas você estrutura no texto, lê, relê, vê se tá ok, lê, relê de novo. E você pode até levar uma colinha desse seu texto na conversa, tá bom? Não tem problema. Muitas das vezes a gente não leva as nossas conversas difíceis a sério ao ponto de realmente levar um roteirinho. Porque uma conversa difícil é uma reunião difícil. Você que tem uma empresa ou trabalha numa empresa que costuma ter reuniões, pautas e atas, porque nem em empresas muitas vezes isso existe, né? Mas na relação também é importante. Ali você vai escrever o resumo, fazer uma ata, uma pauta, do que a gente vai falar, qual vai ser o conteúdo dessa reunião. É o mesmo na conversa difícil, tá bom? Eu vou trazer aqui, então, 2 exemplos para fundamentar um pouco a ideia, então, desses 4 pontos que eu trouxe. Essa é uma estrutura que eu mesmo desenvolvi e que eu tô trazendo para vocês. A aliança dá essa liberdade para que a gente estruture a nossa própria conversa difícil. Então vamos lá, uma conversa difícil com o meu pai. Pai, eu preciso falar com você sobre a nossa relação. Eu andei ponderando algumas situações e eu quero partilhar com você as minhas percepções, porque realmente eu tive percepções. Então, eu peço para que o Senhor me escute até o final. E eu prometo que eu não tô aqui para te atacar, nem para te acusar, mas para trazer a minha percepção. Veja nesse início, né? Nesse início aqui, é pensando num relacionamento aonde o outro nunca discuta, aonde qualquer conversa vira disputa, vira briga e um acaba atacando o outro. Então, não necessariamente o início da sua fala precisa ser assim, mas é importante você trazer essa introdução que é eu preciso falar com você, tá? E o próximo ponto é o agradecimento. Então, eu inicio te agradecendo por me amar do seu jeito. Hoje eu reconheço que o Senhor me ama através do seu trabalho. Por mais que para mim isso não fosse suficiente, hoje eu reconheço que o Senhor entregou o seu melhor para a minha criação. Então aqui eu estou agradecendo Ele pelo pai que Ele foi. Isso abre o campo, faz Ele ficar mais leve. E aí vem a conversa difícil relativo à minha percepção.
Qual foi a minha percepção? Eu estava com medo de cuidar do meu pai, pois eu tive essa percepção, igual eu falei mais cedo, de que ele estava com a ideia de que eu ia cuidar dele. E existe um histórico familiar, tá? Mas eu preciso dizer para o Senhor que eu não posso cuidar do Senhor. Eu preciso voar, Pai. Eu preciso ter família. Eu preciso cuidar dos meus filhos e do meu marido, que ainda não estão aqui. Mas eu sei que eles vão aparecer. Só que para isso, Pai, eu preciso voar. Eu preciso que o Senhor tenha essa clareza de que eu não posso ficar aqui para cuidar do Senhor quando o Senhor estiver mais velho. Fechou? Aqui nessa conversa difícil eu trouxe os 3 primeiros pontos e vocês viram que eu não pedi apoio. Eu não pedi que ele compreendesse o que eu estava trazendo. Aqui eu apenas expressei essa percepção e dei um limite. Eu não vou cuidar do Senhor. E aí o que ele vai fazer com essa informação já não é problema meu, tá? Se ele vai começar a se cuidar ou não, mas eu comecei a notar que ele começou a se cuidar. Agora, esse aqui é um exemplo fictício, eu não tive essa conversa difícil com ninguém, mas criei ela pela necessidade de trazer esse quarto ponto, que é pedindo apoio. Esse daqui eu vou ler ele integralmente e eu não vou parar no meio dele para poder trazer explicação, tá? Marido, João, José, enfim. Lembra de quando a gente se conheceu? Oh, desculpa, gente. Marido, amor, eu preciso conversar com você sobre a nossa relação. E eu quero ser escutada até o final da minha fala e a gente pode trocar no final. Tudo bem? Pode ser assim? Você lembra quando a gente se conheceu? O nosso primeiro encontro foi de bicicleta. Você foi lá na minha casa me pegar de bicicleta. E eu me senti tão amada naquele dia. E hoje, olha aqui, a gente tem a nossa casa, a bicicleta virou um carro. Olha como a gente prosperou junto. Eu me sinto tão orgulhosa disso, tão orgulhosa de você. Mas eu preciso dizer que hoje eu não estou feliz na nossa relação. Desde que tivemos a Maria, eu percebi que você está distante. E hoje eu me sinto muito sozinha. Mesmo quando você está em casa, eu me sinto sozinha. E isso está muito difícil para mim. Então, eu venho pedir apoio para a gente olhar para isso, porque eu te amo e eu quero estar com você. Então, veja bem, aqui tem os 4 pontos, né? Então, eu faço a introdução, falo que eu vou ter uma conversa, peço para ele escutar até o final, falo da gratidão, da relação, e aí eu trago a minha percepção. Mas essa percepção que eu trouxe aqui, de estar se sentindo sozinha, é uma percepção muito fina, tá? Muito fina. Porque normalmente o que a gente faz é virar pro marido e falar assim: olha, você tá chegando todos os dias, 10 horas da noite. E eu fico aqui, arrumando a casa, limpando, fazendo comida. Você chega, a janta tá até fria. Eu não vou mais fazer comida para você. Então, normalmente, o que acontece é que, na verdade, a gente, para se proteger, ataca, afronta o outro. E na conversa difícil, não é para afrontar. Você não pode cobrar. E esse exemplo que eu trouxe é uma cobrança. A gente não pode fazer cobrança numa conversa difícil se não teve acordo. Nesse exemplo que eu dei, teve um acordo de que ele ia chegar antes das 8 horas da noite? Não teve. Mas ele começou a chegar 8 horas, 10 horas, 11 horas da noite há um certo tempo. Então isso significa que tem algo na relação que precisa ser olhado. E aí eu vou olhar pra mim como que eu me sinto. Nossa, eu tô me sentindo sozinha porque eu janto sozinha, eu fico o dia inteiro em casa, eu cuido da Maria, eu lavo a roupa dele, eu lavo a cueca, mas eu tô sozinha. Ele chega em casa cansado, janta a janta fria, vai dormir, a gente quase não se fala. Como que eu tô me sentindo? Tô me sentindo sozinha, abandonada. É isso que eu tenho que partilhar pra ele. E não jogar na cara dele que faz 5 meses que ele passou a chegar às 10 horas da noite, que com certeza ele tá te traindo. Não é assim que a gente tem conversa difícil e não é assim que adultos se relacionam.
Eu vou, gente, aqui embaixo trazer esses dois exemplos e também essa estrutura de conversa difícil. Eu espero poder ter ajudado vocês. Curtem, compartilhem, me segue aqui no canal, que eu tô partilhando bastante as minhas experiências na Aliança Divergente. Vou começar a partilhar experiências relativas a relacionamentos também. Enfim, eu tenho muito para partilhar, tô muito feliz de ter começado e agora é só eu não parar. E o apoio de vocês me apoia a continuar. Tá certo, gente? Um beijo, até mais.